Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Nordeste News começando, edição desta quarta-feira. Vamos ficar juntos acompanhando as principais notícias do Nordeste. Confira os destaques de hoje. Vídeo mostra dupla usando moto da PM enquanto o policial assiste a cena em Brejo de Areia, no Maranhão. Adolescente é resgatado de afogamento após salto de ponte em Fortaleza. E mais, Rio Grande do Norte registra 19 tremores de terra em maio e reforça monitoramento sísmico no estado. O Nordeste News está no ar. A gente começa falando da Polícia Federal, que realizou uma operação contra um esquema suspeito de desvio de recursos públicos e financiamento ilegal de campanhas eleitorais no Maranhão. A investigação aponta que milhões de reais teriam sido movimentados para abastecer candidaturas nas eleições de 2024. A Operação Fundo Oculto cumpriu 25 mandados de busca e apreensão por determinação da Justiça Eleitoral. Também foram autorizados bloqueio de bens, quebra de sigilos bancário e fiscal e o afastamento de um servidor público. Segundo a Polícia Federal, 2 grupos desviavam dinheiro de contratos com prefeituras e utilizavam empresas e contas de terceiros para ocultar a origem dos recursos. Parte do dinheiro era sacada em espécie destinada ao financiamento irregular de campanhas. As investigações identificaram até o momento 15 candidatos que teriam sido beneficiados direta ou indiretamente pelo esquema. A PF afirma que as movimentações suspeitas chegaram a quase 10 milhões no período que antecedeu as eleições. Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e desvio de recursos públicos. E cerca de 7 mil fogos de artifício foram apreendidos nesta terça-feira durante a Operação Em Chamas, realizada pela Polícia Civil nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha, Valença, Barreiras e Itabuna. Ninguém foi preso. A ação teve como foco o combate à venda e o armazenamento irregular de fogos impróprios para uso durante os festejos juninos. As fiscalizações foram conduzidas pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados, que também orientou comerciantes sobre as normas de comercialização, transporte e armazenamento desses produtos. Segundo a Polícia Civil, a operação seguirá em outras cidades da Bahia, com o apoio do PROCON, o IBAMetro, o Corpo de Bombeiros Militar e demais órgãos fiscalizadores. E um vídeo que circula nas redes sociais mostra 2 homens utilizando uma motocicleta da Polícia Militar durante um evento na cidade de Brejo de Areia, no Maranhão. As imagens também registram a presença de um policial fardado acompanhando a situação. A corporação informou que abriu uma investigação para apurar o caso. As imagens foram gravadas na área externa de um clube e mostram 2 homens sobre uma motocicleta oficial da Polícia Militar. Segundo testemunhas, a dupla apresentava sinais de embriaguez. No vídeo, um policial fardado aparece observando a cena de perto. Em determinado momento, um dos homens chega a erguer o celular como se estivesse registrando a situação. Logo depois, os 2 circulam com a motocicleta pelo local com o giroflex ligado, enquanto o policial segue caminhando atrás deles. Em nota, a Polícia Militar do Maranhão informou que instaurou um processo administrativo para apurar as circunstâncias do uso do veículo oficial. A corporação informou ainda que o policial que aparece nas imagens já foi identificado. A investigação vai analisar se houve irregularidades na conduta do agente e na utilização do patrimônio público. Caso sejam constatadas infrações, os responsáveis poderão responder administrativamente, com direito à ampla defesa e ao contraditório. E um acidente entre um carro e uma carroça foi registrado por uma câmera de segurança no conjunto Dom Pedro, no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. A colisão aconteceu na noite da última segunda-feira, no cruzamento das ruas Alagoas e Juiz Mário Almeida Lobão. As imagens mostram o momento do impacto, quando o carroceiro é arremessado da carroça. O cavalo também cai, mas consegue levantar e logo em seguida aparentemente não sofreu ferimentos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, Governador João Alves Filho. Ele passou por exames e permanece sob acompanhamento da equipe médica da unidade.
E no próximo bloco, Pitbull sobe em telhados, invade casas e assusta moradores em Arapiraca, no agreste de Alagoas. O Nordeste News volta em instantes. Estamos de volta com o Nordeste News, vamos continuar com as notícias aqui do Nordeste. Olha só, moradores do centro de Arapiraca estão preocupados com a presença de uma cadela da raça Pitbull que estaria sendo utilizada como cão de guarda em uma obra. Segundo relatos, o animal tem invadido casas vizinhas, subido em telhados e circulado pelas ruas sem supervisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a cadela nesta terça-feira. O caso aconteceu no centro de Arapiraca. De acordo com os moradores, os transtornos começaram há cerca de 2 semanas, quando a cadela foi levada para uma obra onde funcionaria uma clínica. Uma das moradoras relatou que acordou com um barulho de telhas quebrando e encontrou o animal sobre o telhado da sua residência. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que a Pitbull invadiu imóveis da região. Há relatos de que a cadela também entrou na casa de um idoso. Os moradores afirmam ainda que o animal circulava pelas ruas sem acompanhamento e que o medo passou a fazer parte da rotina da vizinhança. Durante o feriado de Corpus Christi, o Corpo de Bombeiros e o Centro de Zoonoses chegaram a ser acionados após uma fuga da cadela. Nessa terça-feira, os bombeiros realizaram o resgate do animal com o apoio do proprietário. Diante do perigo, o dono informou que não pretende mais utilizar a cadela como segurança da obra. E um adolescente de 16 anos foi resgatado por guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático após sofrer um princípio de afogamento na praia do Avaizinho, na região do Poço da Draga, em Fortaleza. De acordo com a Guarda Municipal de Fortaleza, o jovem havia acabado de saltar da estrutura, conhecida como Ponte Velha, em direção ao mar. Ao cair na água, ele encontrou dificuldades para se manter na superfície porque não sabia nadar. Ao perceberem a situação, os guarda-vidas entraram no mar e conseguiram alcançar o adolescente, que estava exausto e chegou a perder a consciência por alguns instantes. Após o resgate, a equipe realizou os primeiros atendimentos e estabilizou a vítima, que foi levada em segurança até a faixa de areia. Agora a gente fala da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu cerca de 650 quilos de alimentos perecíveis transportados de forma irregular no litoral do Piauí. A carga não tinha documentação fiscal nem sanitária e foi considerada imprópria pela vigilância sanitária. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização na BR-343, em Parnaíba. Policiais abordaram um caminhão que seguia para Teresina e encontraram aproximadamente 550 quilos de pescado, entre camarão, peixe e lula, além de 100 quilos de queijo. Segundo a PRF, os produtos estavam sendo transportados sem qualquer documentação que comprovasse a origem da carga. O responsável pela transportadora confirmou a ausência dos documentos exigidos. A vigilância sanitária foi acionada e determinou a perda total dos alimentos devido às irregularidades encontradas. O caso também foi encaminhado aos órgãos competentes para apuração de possível crime contra a ordem tributária. E após mais de 2 meses foragido, foi preso no Ceará o médico Marcelo Alves Vasconcelos, acusado pela morte da comerciante Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos, após um procedimento de harmonização de glúteos realizado em janeiro deste ano. Marcelo responde por homicídio qualificado por motivo torpe e pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Segundo as investigações, o procedimento teria sido feito com PMMA, substância que teve o uso estético proibido pelo Conselho Federal de Medicina. A prisão preventiva havia sido decretada pela Justiça de Pernambuco no mês de março. O médico foi localizado em Cascavel, no Ceará, e levado para a delegacia de Aquiraz, onde passou por audiência de custódia. Ao determinar a prisão, a Justiça considerou a medida necessária para preservar a ordem e a saúde públicas, evitando que o profissional continue realizando procedimentos semelhantes. A audiência de instrução do caso está marcada para setembro de 2026. E no próximo bloco, o Rio Grande do Norte recolhe mais de 25 toneladas de lixo eletrônico
que se destaca aqui no Nordeste. O Nordeste News volta já, não saia daí. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Vamos seguir por aqui com os assuntos do Nordeste. Falamos agora sobre lixo eletrônico. Em um mundo cada vez mais conectado, o descarte correto de equipamentos eletrônicos se tornou um dos grandes desafios ambientais da atualidade. Celulares antigos, computadores quebrados e outros aparelhos, muitas vezes esquecidos em casa ou descartados de forma inadequada, agora estão ganhando um destino mais sustentável no Rio Grande do Norte. Durante a Semana do Meio Ambiente, o Estado retirou de circulação mais de 25 toneladas de resíduos eletrônicos, tornando-se o destaque no Nordeste em ações de coleta e destinação correta desse material. O resultado foi alcançado por meio dos projetos Tecno Sustentável RN, Circuito Potiguar e Educando para o Amanhã. Além de recolher equipamentos descartados, as iniciativas promoveram educação ambiental, reciclagem e inclusão social. Mais de 18 mil estudantes participaram das atividades em 46 escolas públicas do Estado. Jovens também foram capacitados para atuar na recuperação de equipamentos eletrônicos e na área de tecnologia, enquanto profissionais da coleta seletiva receberam treinamento especializado. Um dos resultados práticos foi a recuperação de mais de 50 computadores, que agora poderão ser utilizados por escolas e cooperativas. A região oeste foi responsável por grande parte da mobilização, com quase 21 toneladas de material recolhido. Além de evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos, a destinação correta desses resíduos contribui para a economia circular e para a redução dos impactos ambientais. O resultado consolida o Rio Grande do Norte como referência regional na gestão sustentável do lixo eletrônico. E ainda falando sobre o Rio Grande do Norte, o estado registrou 19 tremores de terra apenas no mês de maio. Os dados são do Laboratório de Sismologia da UFRN, que monitora diariamente a atividade sísmica no estado e em outras regiões do Nordeste. Entre os tremores mais recentes estão registros em Currais Novos, Jardim de Piranhas e Lages, todos com magnitudes inferiores a 2 e considerados de baixa intensidade, geralmente imperceptíveis para a população. Segundo os especialistas, esses eventos fazem parte de uma atividade sísmica natural e recorrente no território potiguar. O episódio mais marcante da história do estado aconteceu em 1986, em João Câmara, quando um tremor de magnitude 5 provocou danos em imóveis e deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas. De acordo com os pesquisadores, os tremores estão relacionados principalmente às características geológicas da região. Embora exista a hipótese de influência de atividades como a mineração, em alguns casos, não há comprovação de ligação com os eventos recentes. O monitoramento contínuo ajuda a identificar áreas mais suscetíveis e contribui para o planejamento urbano e a prevenção de riscos. E olha só, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, bateu pela 12ª vez consecutiva os recordes de maior quadrilha junina e maior bolo de milho do Brasil durante as celebrações do maior São João do mundo. Segundo o Instituto Ranking Brasil, 2.638 pessoas, formando 1.319 pares, participaram do tradicional quadrilhão. Já o bolo de milho alcançou 50,53 metros de comprimento e pesou mais de 705 quilos, superando os números registrados no ano passado. Neste ano, o bolo foi produzido em homenagem aos 40 anos do Parque do Povo e ganhou o formato da tradicional pirâmide do local. Os recordes são uma das atrações mais aguardadas da festa, que reúne milhares de participantes e visitantes todos os anos. E o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, quinta-feira. Até lá!